Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma dica de biologia e hoje eu vou estar falando sobre cariótipo. Eu vou me ater ao cariótipo relativo à nossa espécie, a espécie humana. Então a primeira informação que eu quero dar para você é que nós temos 46 cromossomos em condições normais. E aí esses cromossomos eles são divididos em pares e ganham números, o par número 1, o par número 2 e vai até o par 23. E didaticamente ele é dividido em dois grupos, então anota aí. Do número 1, ou seja, do par número 1 de cromossomos até o par 22, você vai chamar de cromossomos autossomos ou somáticos. Mas veja bem, esses pares de cromossomos, eles não têm nenhuma relação com a determinação do sexo do indivíduo. Na verdade, ele traz as informações diversas do nosso organismo, menos essa que eu citei. Já o par 23 é chamado de cromossomo sexual. E por quê? Porque é ele que vai representar o sexo geneticamente do indivíduo, que vai dizer para a gente, é menino ou menina geneticamente falando. E como é que a gente consegue distinguir isso? Através desse par de cromossomos, o 23, você vai identificar que nas meninas ele vai se apresentar um par na forma de par com 2x. Então você vai ter um x e um outro x. É isso que identifica as meninas, é isso que identifica que é uma menina através do cariótipo. Já no caso dos meninos, também vai se apresentar um par, sendo que um X e um Y. Então esse Y determina que geneticamente esse indivíduo pertence ao sexo masculino. Uma outra característica que eu acho que vale a pena você saber é que os cromossomos sexuais eles não são iguais, não apenas pela presença ou ausência do Y, mas por causa do tamanho. O X é um cromossomo grande, geralmente chamam de médio também. Já o Y é um cromossomo pequeno. Então, quando você se deparar com um cariótipo, tipo esse que eu vou colocar aqui para você, você vai perceber que o X ele é relativamente maior quando comparado com o tamanho do Y. Então, isso é uma característica interessante e fica fácil identificar em um cariótipo como um todo. Como você deve representar numericamente o cariótipo em condições normais? Anota aí. No caso das meninas, você vai colocar assim, 44 AA mais XX, onde XX representa o sexo do indivíduo e 44AA representa o número de autossomos. Você também pode fazer a mesma expressão para os meninos, 44AA, e trocar para XY, tá? Você está representando numericamente. A outra forma de representação mais simples ainda é você colocar assim, 46x,xy ou 46,xx. Pronto, você representou o cariótipo do indivíduo, tanto para a menina quanto para o menino. E ao mesmo tempo você deixou bem claro o número de autossomos e o número total também de cromossomos. Agora eu vou falar com vocês sobre as trissomias. E entre elas, eu tenho aí a síndrome de Down. Mas deixa eu te explicar o que é uma trissomia primeiro. Antes eu havia falado que os cromossomos se expressam aos pares, sempre dois. No caso das trissomias, surge um terceiro e pode surgir em qualquer par. No caso da síndrome de Down, esse terceiro cromossomo surgiu no par 21. Por isso que essa síndrome também é chamada de síndrome de trissomia do cromossomo 21, tá? Porque existe um terceiro cromossomo lá no par 21. E como nós devemos expressar o cariótipo de uma pessoa portadora da síndrome de Down? É fácil, existem duas maneiras. A primeira delas, 45, que expressa que tem um cromossomo a mais, vírgula, AA, autossomos, mais 21, a localização, e aí você determina o sexo. Se for menina, XX. Se for menino, XY. A outra forma de expressar é você botar 47,xx mais 21, ou XY mais 21. Dessa forma, você está expressando um total de 47 cromossomos, ou seja, um cromossomo a mais do que o normal, e também identificando o sexo do indivíduo e o posicionamento no cromossomo, ou seja, em qual par, no caso aí 21, ok? Uma outra síndrome bem famosa, classificada entre as trissomias, é a síndrome de Klinefelter. Ela só acomete os homens, ou seja, apenas o sexo masculino, e todos eles nascem estéreis. Esses dois pontos são importantes para identificá-la em um enunciado. O cariótipo pode ser expresso da seguinte maneira, 47, anota aí, 47,xxy, isso mesmo, é expresso por um par de x acompanhado de um y,
Ou pode também ser escrito da seguinte maneira: 44AA mais XXY. Essas duas formas são as formas que você deve identificar, né, como cariótipo de pessoas portadoras, ou melhor dizendo, de meninos, de homens, sexo masculino portadores da síndrome de Klinefelter. A outra trissomia muito comum nos vestibulares é a síndrome de supermacho e superfêmea, tá? E aí vai uma diferença dessa síndrome para a síndrome de Klinefelter. No caso do supermacho e superfêmea, eles são férteis, tá? Então anota isso aí. Mas como é que nós temos que expressar o cariótipo desses indivíduos? Anota primeiro do supermacho. Funciona assim. Você pode colocar 47,XYY. Isso mesmo, ele vem acompanhado de um duplo Y. A outra forma de expressar é 44AA, mais X e um duplo Y. Sempre dessa forma. No caso das superfêmeas, é basicamente a mesma coisa, só que você tem que se atentar que se trata de uma superfêmea. Então você vai expressar assim, 47,3x ou 44AA 3x. Pronto, você conseguiu expressar aí o cariótipo de cada um desses indivíduos. Bom, pessoal, para terminar, eu vou trazer para vocês agora uma monossomia. A monossomia ela é diferente da trissomia, porque, como eu havia dito para vocês, nós temos 46 cromossomos que se dividem em pares. A trissomia tem um cromossomo a mais, lembra? No caso da monossomia, o processo é o contrário, é quando vem um cromossomo a menos. Isso significa dizer que esse indivíduo portador dessa monossomia, ele não terá 46 cromossomos, mas 45, tá? A monossomia em questão aqui é a síndrome de Turner, muito cobrada nos vestibulares, inclusive no Enem. Como é que numericamente ela se expressa? De duas formas. Você pode colocar 45,x0, onde esse zero expressa a ausência de um cromossomo, ou você pode também colocar da seguinte maneira, 44AA mais x0. Pronto, você conseguiu expressar numericamente o cariótipo. Até a próxima!